Olá, turma do 7º ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início, à nossa aula de produção textual, continuando o nosso tema da aula passada, que é sobre o gênero notícia, tá? Na aula passada eu pedi para vocês, realizarem algumas atividades do livro didático, tá? Mas não passei nenhuma proposta de produção textual, tá? Que logo ao final da nossa aula de hoje eu vou explicar para vocês. Mas antes eu quero relembrar com vocês, sobre a estrutura da notícia, Lembrando que eu falei para vocês na aula passada que a notícia é um tipo de texto, em que ele precisa ser veiculado muito rápido, Ou seja, o tempo em que esse gênero textual, ele está relacionado com os acontecimentos é muito próximo, tá? Porque a notícia ela vai estar, disposta a divulgar os acontecimentos no intervalo de tempo entre o acontecimento e a publicação dela, um intervalo de tempo muito curto. Tá certo? Então, vamos lá, A notícia é um tipo de texto que precisa ser veiculado rapidamente, assim que acontecem, os fatos, tá? Ela tem uma estrutura inversa, Lembra que eu falei? A questão da informação está logo acima, o máximo de informações logo acima do texto, Então, para isso, nós temos uma estrutura, um padrão de estrutura que deve ser respeitado na hora da produção desse texto, tá? Primeiro eu falei, que na notícia nós temos o título, que é o tema, o que vai ser falado no texto. Também vamos ter um subtítulo, não obrigatoriamente, Existem alguns tipos de notícias que logo após o título nós vamos ter o lead, tá? Que é a próxima etapa desse texto, Dentro do lead nós vamos ter as seguintes informações, Onde, como, quando, quem, Todas essas perguntas vão estar respondidas no lead, que é um pequeno parágrafo que vai conter, vai constar o máximo de informações possíveis do que vai ser descrito no corpo da notícia, tá? Então, dentro desse lead, vai estar quase todas as respostas, quase todas as explicações, de forma muito clara, muito rápida, e a partir, como consequência, do grande número de informações dentro do lead, daí nós já vamos ter uma estrutura inversa, invertida de informações do texto, possibilitando ao leitor que ele já tenha muitas informações de forma rápida, apenas na leitura inicial do texto, tá? Então, para isso, nós vamos ter título, subtítulo, lead e corpo do texto, que é onde vai ser descrito com um pouco mais de detalhes o que foi mencionado no lead, tá? Para isso eu preparei para vocês, eu trouxe um exemplo de notícia para vocês, para que nós possamos identificar cada uma dessas partes que compõem a estrutura da notícia, nós vamos identificar dentro desse texto. Vamos lá? Bom, gente, esse é o exemplo que eu trouxe de notícia para vocês, tá bom? Do Correio Brasiliense, um jornal, tá? O nome do jornal, e logo abaixo nós vamos ter o título da notícia, tá? Vamos lá. Veja como foi o procedimento cirúrgico que precisou ser feito em Ibanez. Título da notícia, Nós já sabemos que é um procedimento cirúrgico que foi feito no governador, tá? Logo abaixo desse título nós já vamos ter, olha, o lead. Como que eu sei que é o lead, Porque dentro desse pequeno textozinho, desse pequeno parágrafo, eu vou encontrar quem foi, o chefe do executivo local deu entrada no hospital Distrito Federal Star após sentir fortes dores abdominais e precisou passar por uma cirurgia de emergência. A operação correu bem, no entanto, o governador deve permanecer em acompanhamento sem previsão de alta. Aqui, nós já encontramos quem foi, aonde foi, que foi no hospital, tá? Como aconteceu, Enfim, nós já vamos ter muitas informações relacionadas ao que vai vir descrito posteriormente, tá? E logo aqui, eu coloquei um pequeno trecho do restante da notícia, É importante pensarmos na notícia, como um texto que vai propagar, divulgar a informação de forma mais rápida, e lembrar que uma parte muito importante da notícia é o lead, O lead ele vai ter essa responsabilidade de trazer a informação de forma rápida e clara
tá? De tudo que vai ser descrito nesse texto, tá certo? Então, assim, o que é que eu quero que vocês resolvam, né? De atividade para hoje. A nossa atividade vai ser a página 8 a 10, né? Essas páginas para atividade, tá? A página 8 a 10 são questões relacionadas mesmo à estrutura da notícia, tá? Na aula passada, as primeiras páginas do livro, tá? Eu passei para vocês como uma forma de identificação, né, da estrutura, de interpretação textual desse tipo de gênero, tá? Mas além dessas páginas, eu quero que vocês produzam um texto, né? Produzam um texto no gênero notícia, do qual você vai, como, por exemplo, vocês vão produzir uma notícia, tá? E como exemplo, vocês podem utilizar temas atuais, né? Como o coronavírus, né? A situação econômica do nosso país, a situação econômica mundial, né? Vocês podem falar também da educação, né? Como fica a educação brasileira em tempos de coronavírus, né? Em tempos de pandemia, tá? São temas muito atuais que vocês podem selecionar uma notícia atual também, né? Porque eu tô dando ideias de conteúdos que vocês podem abordar na notícia de vocês. E para isso vocês vão pegar, né? Buscar fatos atuais e o mais recente possível para produzir uma notícia. A ideia é que vocês coloquem essa notícia dentro dessa estrutura que eu tenho mostrado para vocês. É essencial que o texto esteja dentro dessa estrutura, tá bom? Que vocês façam um título, subtítulo, o lead e desenvolvam o corpo da notícia da melhor forma possível, né? Com um pouco mais de detalhes do que no lead, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Realizem as atividades e até a próxima aula.